Bom, Benção da Manhã é aprendizado puro. Aqui a gente aprende para que a gente possa viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre as bem-aventuranças registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. São o coração do Sermão da Montanha. Olha que bonito isso. Elas representam um novo estilo de vida proposto por Jesus. E é claro, né, invertendo a lógica do mundo e apontando o caminho para a verdadeira felicidade e o reino dos céus. Acompanha comigo essa nota. As bem-aventuranças são os ensinamentos que Jesus proclamou no início do Sermão da Montanha, registrados no Evangelho de Mateus. O termo bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Elas apresentam o projeto de vida cristã, indicando que a verdadeira felicidade está na confiança em Deus, na humildade e na justiça, indo na contramão dos valores do mundo. As bem-aventuranças, proclamadas por Jesus, continuam relevantes para os dias de hoje. Nos oferecem um projeto de vida, um caminho para a nossa felicidade e realização pessoal. Maravilha, e para falar um pouco mais das bem-aventuranças, quem são os bem-aventurados proclamados por Jesus, mas trazendo para os dias de hoje, né? Como hoje na nossa vida cristã, no seguimento a Cristo, na dimensão missionária de proclamar o Evangelho, como as bem-aventuranças também são o nosso projeto de vida. É o caminho que Jesus apresentou. Quer ser feliz de verdade? Busque o caminho da santidade. E as bem-aventuranças é este caminho bonito, que se vivido no concreto do dia a dia, também é um caminho de santificação. E para falar um pouquinho mais então sobre a riqueza das bem-aventuranças proclamadas por Jesus, a gente acolhe aqui no Bênção da Manhã a querida irmã Elza Maria Pianta, teóloga e que vai partilhar conosco como trazer para o dia a dia a dimensão bonita das bem-aventuranças de Jesus. Irmã Elza, bom dia, bem-vinda ao Bênção da Manhã. Alegria ter a senhora conosco. Oi, irmã, está me ouvindo? Oi, Padre Camilo, bom dia, paz e bem, estou ouvindo sim. Paz e bem, irmã, bem-vinda ao Bênção da Manhã, alegria a sua participação conosco. Muito obrigada. Tá bem. Quando falamos das bem-aventuranças, e até o Evangelho que é proclamado na liturgia de todos os santos e santas, nós podemos dizer que nas bem-aventuranças está a proposta do Cristo do caminhar para a santidade, não é? Isso mesmo, Padre Camilo, é o único projeto de vida que nós cristãos podemos assumir, porque foi o projeto de vida que o próprio Jesus assumiu. Agora, né, nós sabemos que as bem-aventuranças é uma aventura, então a gente que se coloca nessa aventura de viver como Jesus viveu, nós sabemos que vai nos conduzir ao caminho da cruz. E hoje, né, esse caminho vai nos mostrando que muitas vezes vamos ter que ir na contramão dos valores que o mundo nos apresenta hoje, principalmente o do consumismo e do individualismo. Hoje o mundo nos convoca a pensar em si, a ter e sempre ter mais, mas esses falsos valores não nos vão conduzir à verdadeira felicidade que as bem-aventuranças nos apresentam. Perfeito. Quando usamos a expressão bem-aventurados, estamos dizendo felizes. Onde está a felicidade verdadeira? Aquela que não é só a alegria de um momento, mas é algo que permanece uma vida inteira. Então Jesus vai dar estes 8 passos do caminho que precisamos trilhar e que vai exigir do nosso coração muita coragem, muito desapego, muito amor e muita confiança. A senhora mesmo dizia, né? O mundo apresenta caminhos bem diversos daqueles que Jesus apresentou. Para o mundo, a felicidade está na riqueza, no acúmulo, né? No prazer sem compromisso, enfim.
Como então podemos trazer essas bem-aventuranças para o dia a dia e poder assim não deixar nos seduzir por essas propostas do mundo, que às vezes parecem ser mais fáceis, mas abraçar com coragem esta radicalidade que as bem-aventuranças pedem ao nosso coração de discípulos de Jesus? Então, a primeira coisa, e talvez a única, é a gente aprender a olhar para Jesus. E esse olhar e ouvir Jesus tem que ser folheando o Evangelho, ouvindo bem o que ele nos ensina, os caminhos que ele nos propõe. Então, esse vamos dizer assim, a nossa aventura é estar sempre ligados com Jesus, para que a gente possa realmente saber qual é esse caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. É bonito e é forte, né? Quando Jesus começa já o seu sermão das bem-aventuranças dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como realmente caminhar fazendo do reino o nosso maior valor, a nossa primeira busca do coração, e saber que o nosso verdadeiro tesouro é aquilo que Deus nos dá e não aquilo que às vezes o mundo nos oferece e a gente quer comprar, não é, irmã? Isso mesmo. Então, você falou aí na pobreza em espírito. Ela é a primeira e vamos dizer assim, se nós aprendermos o que significa a pobreza em espírito, aí nós vamos ser capazes de viver todas as outras bem-aventuranças. E é interessante que o Evangelho nos diz que a pobreza em espírito, né, ela já é o reino dos céus. As outras vão nos dizer... serão, né? Sim. Serão os famintos serão saciados, os mansos encontrarão a paz, mas a pobreza, né? Ela nos diz que os bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Padre Camilo, nós temos que aprender o que realmente significa a pobreza. Eu, como franciscana, assim, tenho isso muito claro, porque São Francisco de Assis, ele descobriu, não é, que a pobreza é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus encarnado que assumiu a nossa pobreza de condição humana. Então, isso é fundamental para que a gente possa entender as outras bem-aventuranças, não é? E o que seria essa bem-aventurança? É a gente já estar na intimidade, já ter encontrado Deus, estar nessa experiência de viver na companhia de Jesus, de Deus, escutar a sua voz dentro de nós, né? E ele já nos partilha essa vida divina, isso é atual, por isso que ele diz... pobres em espírito, deles é o reino do céu, já é agora. Exatamente. Então, E é interessante porque na pobreza de espírito eu compreendo que o significado da vida não está nas coisas. Então eu não amo mais as coisas do que as pessoas, porque no mundo de hoje às vezes as pessoas amam e valorizam mais as coisas do que o ser humano. O pobre em espírito nos faz compreender a vida é o valor maior e ela tem que ser acolhida, protegida e defendida em todas as realidades, né? Quando eu entendo que as coisas não estão acima da vida, a vida é o valor, então eu me desapego e transformo a minha vida também num dom de serviço ao próximo, né? Isso mesmo. Então, o fundamental na pobreza é a confiança plena na divina providência. Deus, ele nos criou, cuida de nós. Então, quando a gente se entrega totalmente a ele, nessa confiança na sua providência, aí nós somos capazes de deixar esses bens materiais que não nos levam à felicidade. Hoje a gente vive num mundo onde muitos que nos governam acham que o caminho da força, da guerra, é a forma de encontrar a solução para a paz. Mas é um ledo engano. E duas bem-aventuranças nos comprometem a percorrer um caminho completamente contrário a este que alguns governantes escolhem, né? Felizes
os mansos e humildes, e felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm um coração manso. A mansidão e esse espírito de pacificação tem que ser algo constante na vida do cristão. Jamais recorrer à violência ou achar que a guerra é a solução. Apenas o amor pode transformar a realidade da nossa vida e da humanidade, né, irmã? Então, vamos sempre nos lembrar que Jesus é o nosso mestre e ele nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é fundamental, nós temos que aprender. Se não trabalharmos dentro de nós a humildade, não vamos ser capazes de ser mansos e não vamos construir a paz. Mas sabe, Padre Camilo, a gente às vezes cria a guerra não é só aquelas que estão nos países distantes de nós. Sim. Pode estar na nossa família, nas nossas comunidades. Então, no dia a dia, é importante que cada um de nós aprenda essa lição de Jesus. Ser manso e humilde. Mas a humildade é que vai nos levar a sermos mansos, a acolhermos, a sabermos perdoar aquelas pessoas que convivem conosco e cultivar a paz nos ambientes onde nós vivemos. Perfeito. E, vamos dizer, não em ordem de importância, mas a última bem-aventurança, tão necessária para esses tempos difíceis que vivemos, né? Seja enquanto humanidade, enquanto igreja que permanece fiel à verdade do amor e da justiça. Felizes aqueles que sofrem e são perseguidos por causa do Evangelho, mas não desistem, não esmorecem, não perdem a fé. E nesses dias mesmo foi assassinado um bispo numa diocese de Moçambique, porque era uma voz que clamava por justiça, pelo direito dos mais pobres e clamava pela paz. Foi assassinado. Mas felizes são aqueles que não têm medo do mundo que mata, porque acreditam no Deus da vida. Para isso, nós temos que cultivar dentro de nós a fome e a sede de justiça. Sim. Porque muitos, né, que vivem, às vezes, até ao nosso redor, são injustiçados, às vezes do lado nosso. Então, nós temos que ter essa fome e sede de justiça para olhar, perceber essas pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso consolo. Agora, isso realmente, muitas vezes traz incompreensões, não é? Perseguições, e é aí que nós temos que olhar muito para Jesus. Ele foi o maior injustiçado. Sim. Então, é ele que vai nos dar a força para enfrentarmos também essas dificuldades, né, do dia a dia e sermos nesse mundo essa presença mesmo da justiça, né, da paz e do amor. Que bom. Que a gente possa, então, né, fazer das bem-aventuranças um caminho de espiritualidade, um projeto de ação pastoral, né, e acreditar que diante daquilo que o mundo propõe como falso caminho de felicidade, apenas no Cristo temos o caminho da felicidade verdadeira e da paz. Irmã, gratidão pela sua disponibilidade em partilhar conosco nesta manhã. Abençoada semana a senhora e a todas as irmãs aí da comunidade e que as senhoras continuem sendo felizes, porque buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Gratidão pela partilha. Amém. Eu que agradeço, né, em nome da minha congregação, essa oportunidade. E em nome de todas as irmãs, queremos desejar aqui a paz e o bem a todos. Amém. Abraço, irmã. Gratidão. E assim a gente vai aprendendo. Quando abraçamos as bem-aventuranças, nós entendemos aquela primeira palavra do Cristo quando ele inicia a sua missão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As bem-aventuranças nos colocam neste caminho de buscar o reino do Senhor e agir de uma forma em que este reino possa já começar a acontecer num tempo presente. Né, Dani? É verdade, viu, gente? Olha, essa maneira de viver não é só lá, né? Pensar na bem-aventurança quando aconteceu lá, mas é transformar ela no dia a dia, trazer ela para o seu dia a dia, porque é possível. E o que você faz aí para fazer essa transformação, para mudar as suas atitudes? Porque a gente, é uma oração que faz muito bem, mas a gente precisa colocar em prática, não é, padre? Exatamente.
O que eu digo para Deus em prece, eu preciso transformar em gesto concreto na vida do nosso próximo.